O meu nome é Alice, eu sou aluna da 7ª fase da medicina veterinária e eu vou falar um pouquinho hoje sobre estresse em aves. Eu trouxe uma abordagem geral, falando um pouquinho dos principais problemas que o estresse causa, dos principais fatores estressantes e como que a gente pode evitar esse tipo de coisa quando a gente fala em manejo de aves, não principalmente, mas só em cativeiro, porque nas aves de vida livre a gente não tem como controlar essas coisas. Uma pequena introdução sobre o assunto, né? A criação de animais silvestres em cativeiros, ela é algo que tem aumentado muito nos últimos anos. Por vários fatores, por conservação, né? Conservação das espécies, tem sido criados aqueles criatórios conservacionistas, zoológicos, e também porque a incidência desses animais como pets, ela cresceu bastante. As pessoas querem ter esses animais como companhia. São animais bonitos, inteligentes, não são fáceis de manter, mas assim, eles não ocupam tanto espaço, como por exemplo, um cachorro. E a gente tem que falar cada vez mais de bem-estar animal, quando a gente começa a falar de aumento da incidência desses animais como pet. Porque são animais que as pessoas não estão tão habituadas com o manejo, assim como elas estão com gatos, com cães. Então, alguns erros ocorrem e esses erros vão contribuir para desordens fisiológicas e comportamentais nesses animais. O estresse, ele é um processo fisiológico que ele é considerado o denominador comum, assim, de toda adaptação que o organismo vai passar. É um processo neurohormonal e tem uns estudos bem legais que comprovam que é um processo que ocorre em até animais que não têm sistema nervoso central e acontece até em cultivos celulares. Então, é uma coisa bem universal, assim. Essa resposta fisiológica, ela também é chamada de síndrome geral da adaptação, que ela é dividida em 3 fases. A fase de alarme, a fase de adaptação e a fase de exaustão. Ela ocorre tanto em animais de vida livre quanto em animais de cativeiro, mas como eu disse, a gente não tem como controlar o estresse nos animais de vida livre e também não é tão preocupante, porque um animal que está livre, ele pode se esquivar desse fator estressante que a gente vai ver, e os animais que estão em cativeiro não. Isso vai estar sempre acompanhando eles, a não ser que esse manejo seja alterado. Os agentes... Meu Deus, eu tô nervosa. O processo de estresse, ele acontece com o estímulo de agentes estressores, que são divididos em 4 grupos. Os agentes estressores somáticos são todos os fatores que desencadeiam sensações físicas, que podem ser desconfortáveis, como sede, fome, frio, calor, odores, né, produtos de limpeza. Eu vou falar um pouquinho do manejo depois, mas é muito comum que às vezes gaiolas de aves sejam deixadas em locais como área de serviço, onde tem muitos odores que são desconfortáveis, sabe? Odores de produtos de limpeza são agentes estressores mais comuns do que a gente imagina. Os agentes estressores psicológicos, eles são ligados a sentimentos como frustração, medo, ansiedade, que pode parecer uma coisa meio estranha a gente falar, mas esses animais, eles sentem ansiedade, às vezes por estar presos e não ter o que fazer, entendeu? Não ter um enriquecimento ambiental, não ter nada. Os agentes estressores comportamentais, eles são muito ligados aos agentes psicológicos e eles têm bastante a ver com as condições ambientais. Em casos de superpopulação, redução do espaço, disputas territoriais, falta de socialização também, né, o contrário da superpopulação, que a superpopulação ela vai gerar uma disputa por recursos. A falta de socialização também é um fator estressor, contando que muitas aves, principalmente psitacídeos, são gregários e eles não gostam de ficar sozinhos, então é um problema. Os agentes mistos, eles envolvem 2 ou mais desses fatores. São coisas que causam desconforto psíquico, desconforto físico, como ferimentos, má nutrição, parasitas, lesões físicas, imobilização, quando a gente tem que fazer a contenção desses animais, tanto a química quanto a contenção física, são agentes estressores bem importantes.
O cativeiro é um fator somatório do estresse, porque ele afeta os animais de diferentes maneiras. Causa restrição de espaço da movimentação, ausência de motivação para exploração, porque ele está vivendo naquela gaiola que ele conhece desde a vida inteira dele. É um ambiente estéril, tipo, ele sabe que nada vai mudar, vai ser sempre aquilo. As dietas que são dadas, tipo, só coloca ali no pratinho, ele sabe que sempre vai estar ali, geralmente sempre a mesma dieta. Às vezes não é legal mudar, claro, mas talvez mudar a forma que essa alimentação é administrada. E também outro fator do cativeiro que é estressante é a exposição dos animais. Eles são expostos a visitas, isso principalmente quando a gente fala em animais de zoológico, isso pode ser bem desagradável para eles. Eles podem sentir medo e também ter que ficar ali, sem ter nenhum lugar para se esconder. As dietas em cativeiro, muitas vezes, elas são esses mix de semente, principalmente para calopsita. Vocês já devem ter visto. Esse mix de semente, se você pegar, tipo, no todo, assim, um pouco de cada semente numa porcentagem adequada, ele até vai ter uma condição nutricional boa. Só que assim, como são sementes separadas, os animais eles acabam ciscando ali e escolhendo as sementes de preferência dele, que são normalmente as de maior valor energético. Isso é um mecanismo primitivo dos animais, de todos os animais, não só das aves, que eles escolham sempre o alimento de maior valor energético, maior quantidade calórica, porque num caso de privação, você vai ter aquela reserva. É que nem a gente, tipo, vocês preferem comer chocolate ou cenoura? É que a gente tem a consciência de que não pode se alimentar só de porcaria, mas se a gente não tivesse, se a gente, por exemplo, vivesse numa gaiola e oferecessem pra gente cenoura e chocolate, a gente ia ir comendo chocolate e deixando a cenoura. É basicamente o que esses animais fazem com o mix de sementes. Geralmente eles comem o amendoim, o girassol, que são as sementes de maior valor energético, né, com uma grande quantidade de lipídios. Eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia do estresse agora, a primeira fase, que é a fase de alarme. A fase de alarme, ela também é conhecida como momento de luta ou fuga. É uma fase que dura, assim, em média, ocorre de segundos a minutos após o estímulo do estressor e ela dura, tipo, até 40 minutos, mais ou menos assim. Nessa fase não ocorre envolvimento exclusivo de nenhum órgão, é meio que o organismo inteiro ele é imobilizado. Ocorre uma ativação do sistema nervoso autônomo. Talvez alguém não tenha feito físio, então eu vou falar um pouquinho assim, sobre o sistema nervoso autônomo, só para situar. O sistema nervoso autônomo é a parte do sistema nervoso que a gente não controla, por isso que ele é autônomo. Ele é dividido entre simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático é o sistema nervoso autônomo que é usado nos momentos de estresse, nos momentos, é conhecido também como sistema de luta ou fuga, assim como a fase de alarme, quando o animal precisa de maior aporte energético, maior circulação sanguínea em órgãos locomotores, né, músculos estriados e tudo mais. O sistema nervoso simpático, ele usa principalmente acetilcolina e norepinefrina como os neurotransmissores, e ele tem as fibras pós-ganglionares mais longas. O sistema nervoso parasimpático é o sistema nervoso autônomo de repouso e digestão. Ele usa principalmente acetilcolina, né, em contato com receptores muscarínicos, e ele tem as fibras pós-ganglionares mais curtas. Ambos os sistemas nervosos autônomos, eles inervam os órgãos do nosso corpo, do corpo dos animais, de todos os corpos. E eles têm formas diferentes de agir nesses órgãos. Eles agem em receptores diferentes, com neurotransmissores diferentes. Então, o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai fazer com que a medula da glândula adrenal, ela faça a secreção de epinefrina e norepinefrina, que vai ter uma ação nos receptores adrenérgicos, alfa e beta. Essa ação da norepinefrina nesses receptores vai desencadear
fatores no organismo como aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento da frequência respiratória, aumento da contração esplênica, glicogenólise, lipólise, circulação muscular, aumento da circulação muscular e de órgãos vitais. Tudo para quê? Como o animal ele está sendo estimulado por um agente estressor, todos esses fatores são um mecanismo de defesa para, por exemplo, aves são presas, né? Se elas se sentem ameaçadas, elas vão precisar desse aporte para fugir, correr. E, consequentemente, vai diminuir coisas como circulação dos membros periféricos, diminuição da produção de urina e diminuição da digestão, porque tudo isso é secundário do momento estressor. A fase de adaptação, ela vai ocorrer se esse estímulo continuar. Caso o estímulo seja cessado na fase de alarme, o organismo vai voltar em homeostase. A fase de adaptação, ela é uma resposta mais hormonal do que nervosa. Ela inicia cerca de 30 minutos após o alarme inicial e ela pode durar muito tempo, pode durar dias, pode durar meses. Nessa fase, ela é correspondente ao estresse crônico. O eixo hipotálamo e hipófise adrenal, ele vai ser estimulado de uma forma muito intensa, fazendo uma grande produção de glicocorticoides pelo córtex da glândula adrenal. Vai ocorrer para que o organismo tenha maior aporte energético nesse momento, para resistir à permanência do agente estressor. Os glicocorticoides, eles têm as seguintes ações. Eles prolongam a ação das catecolaminas, ou seja, da epinefrina e da norepinefrina. Eles têm diferentes ações metabólicas, como o catabolismo de proteínas, eles aumentam de 6 a 10 vezes a glicogenólise. A gliconeogênese, glicogenólise, gente, é a quebra do glicogênio. Gliconeogênese é a fabricação do glicogênio hepático. E acontece também a supressão de processos inflamatórios, isso é uma coisa importante. Com os glicocorticoides vindo nesse momento de estresse, eles vão fazer a supressão de processos inflamatórios, isso também para diminuir dor, diminuir que vá sangue para as periferias, né? No caso de onde tem lesões, acontece que vocês lembram, aumenta a permeabilidade vascular e no momento do estresse, o organismo não quer isso. O organismo quer que o sangue fique concentrado nos órgãos essenciais para a sobrevivência. Então, se ocorrer o final do processo, né, se cessar o agente estressor, vai voltar a homeostase e vai ocorrer a recuperação do organismo. Se continuar esse agente estressor, o animal pode seguir para a fase de exaustão ou ele pode entrar numa síndrome de estresse crônico, que basicamente é pela ação dos glicocorticoides e das catecolaminas exacerbado. A fase de exaustão é quando o animal é submetido a tantos estressores que ele não tem mais nenhuma capacidade de se adaptar. Ele não tem um retorno do relaxamento, não tem retorno da homeostase, o animal vai entrar numa exaustão emocional e física que vai levar à falência orgânica múltipla. A fase de exaustão, ela tem alguns sinais que podem aparecer. Vai ocorrer imunossupressão, justamente por causa dos efeitos dos glicocorticoides. Isso pode ser predisponente a infecções bacterianas oportunistas ou fúngicas, né? Aves já tem uma pretensão a infecções fúngicas, principalmente respiratórias. Aí, com a imunossupressão causada pelo estresse, isso vai aumentar a chance. Acontece necrose muscular justamente pelo catabolismo das proteínas e também pelo alto uso desses músculos, pela alta irrigação, tudo sem cessar em nenhum momento. Hipóxia, porque o organismo vai entrar num descontrole, ele não vai mais ter uma circulação boa nos órgãos periféricos, acidose metabólica, hipercalemia, fibrilação cardíaca por causa das catecolaminas. Aí,
eu falei da fisiopatologia do estresse, agora a gente vai falar sobre alterações causadas pelo estresse, que geralmente são queixas, principalmente na clínica de aves. As alterações, elas podem ser somáticas ou comportamentais. As alterações somáticas, elas incluem um esforço contínuo do organismo que vai causar um esgotamento do sistema nervoso autônomo. O animal vai parar de responder, de ter uma resposta nervosa boa, vai causar emaciação, ou seja, emagrecimento progressivo. Muitas vezes esse animal vai parar de comer, vai ter inapetência ou apetite muito seletivo. Imunossupressão, eu já falei, por causa dos glicocorticoides, né, que vai levar a infecções secundárias. Fraqueza muscular, uma alta mobilização de proteínas, gordura e glicose, tudo isso vai ir para o fígado, que pode combinar com lipidose hepática, problemas hepáticos bem graves. Isso é bem comum, a gente vê em papagaio. O papagaio gosta de ter problema hepático. Porque os glicocorticoides, eles vão mobilizar muitos nutrientes para o fígado. E esse fígado não vai dar conta de metabolizar todos esses nutrientes que foram mobilizados para lá. E isso vai gerar problemas hepáticos. A falha na cicatrização, ela vai ocorrer também por causa dos glicocorticoides, por causa da ação anti-inflamatória deles. Eles tiram algumas prostaglandinas de inflamação que auxiliam na cicatrização. Problemas no sistema digestório, vai ser reduzida a digestão desses animais, justamente porque o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso autônomo que vai auxiliar na digestão e no relaxamento, ele vai estar, digamos que, inibido pela ação do sistema nervoso autônomo simpático, que vai estar bastante exacerbado no momento de estresse. Geralmente, as alterações somáticas que são causadas pelo processo de estresse são a causa do óbito quando o animal chega na fase de exaustão. É um conjunto de todos esses fatores que são prejudicados. Ocorre aumento da pressão arterial, diminuição da produção de hormônios sexuais. Às vezes, os tutores chegam na clínica e reclamam, né? Quem tem matriz, por exemplo, de calopsita, que é o mais comum. A calopsita não tá botando mais. Ou não tá chocando, que isso também é questão hormonal e também é uma questão comportamental de alteração do comportamento materno, que eu vou falar também nas alterações comportamentais. E isso pode ser por causa do estresse. Então, quando chega um animal assim na clínica, tem que ser feito um estudo. Quando chega uma ave, tem que ser feito todo um estudo de ambiente, daqueles sintomas que ela está apresentando. Tem que ser feito um estudo se aquele animal não está com superpopulação, se ele está tendo uma nutrição adequada, se ele não vive em um lugar com área de serviço, se ele tem acesso à casa, se ele tem companhias, principalmente se for uma ave gregária. O impedimento da função diastólica vai acontecer porque as catecolaminas, elas vão excitar tanto o sistema cardiovascular que esse coração meio que não vai mais ter tempo para diástole, assim. E isso vai causar uma insuficiência cardíaca, muitas vezes. Assim como taquicardia e arritmia também vão acontecer. Agora vamos falar um pouquinho das alterações comportamentais. A gente tem as estereotipias, que não é o que esses passarinhos têm, é só um gif bonitinho deles pulando, eles estão se divertindo. Mas a estereotipia ou comportamento estereotipado é quando a gente vê a ave, por exemplo, andando de um lado para o outro na baia, assim, sem motivo nenhum. Ela não está fazendo nada, ela só arrumou um comportamento estereotipado, que é ficar balançando ou ficar andando de um lado para o outro. Isso é um sinal de que há um agente estressor, ela está numa fase de estresse crônico. Reatividade anormal, que é quando a ave reage de forma estranha, ela ou está muito apática, você vai brincar com ela, ela não quer brincar, ela está lá encostada, ela não faz mais nada. Histeria, né? Que é quando ela está muito agitada, vocalizando muito. A gente tem que conseguir distinguir um comportamento normal de um comportamento anormal.
e também tem que sempre levar em conta das características do indivíduo, né? É muito individual, tipo, assim como tem pessoas que são mais quietas e pessoas que são mais falantes, as aves também, todos os animais e as aves também são assim. Às vezes vai ter uma que gosta mais de cantar, outra que é mais quieta, isso não quer dizer que ela tá doente. Mas aí existem extremos, a apatia e a histeria são extremos que têm que ser observados. E os comportamentos maternos inadequados, a questão de não querer chocar, de não querer alimentar, isso é uma forma de reatividade anormal que pode ser muito ligado a um estresse crônico. A automutilação é um dos problemas comportamentais que mais aparece na clínica. Nos estágios que eu fiz e acompanhando casos clínicos e tudo mais, eu percebi que a automutilação ela tá aí e geralmente são fatores ambientais, fatores de manejo que causam estresse nessas aves. Muitas vezes o ambiente estéril, né, a ave numa gaiola pequena, onde ela não tem nada para fazer, ela vai acabar adquirindo um comportamento de automutilação, elas começam a arrancar as penas do corpo, isso tem que ser diferenciado, por exemplo, o tutor não viu se ela arrancou pena ou não, muitas vezes eles vêm. A ave só tá pelada, o que aconteceu com ela? Tem que diferenciar de outros problemas, geralmente como que se sabe? Porque ela vai continuar tendo penas na cabeça, porque ela não consegue arrancar as penas da própria cabeça. Então ela vai arrancar principalmente da região de peito, costas e ponta das asas. Essa aqui, tadinha, ela arrancou todas, né? Muitas vezes, para barrar a automutilação, são feitas coisas como colocar esses coletinhos nele. Bonitinho, né? Um coletinho de tricô, mas eu não sei se isso faz muita diferença, porque, na verdade, ela vai continuar conseguindo arrancar as penas das asas. Mas se ela tem um comportamento de automutilação mais específico, que ela, por exemplo, arranca só do peito, talvez ajude. Mas não é só isso. Quando você vê que a ave tem um comportamento de automutilação, você tem que ver por que isso está acontecendo e tratar a raiz desse problema. Ou seja, o estresse que ela está passando. Não é só impedir que ela se arranque as penas. Às vezes são colocados esses colarezinhos. Eu já vi gente que coloca o colar. Peraí, que eu ouvi um barulho no chat. O colete pode estressar mais. Eu também acho isso. O colete pode estressar mais e aquele colar ali também muitas vezes vai estressar mais o animal. Tem que cuidar com esse tipo de coisa. Parou de compartilhar a tela, gente? Parou. Eu acho que parou. Agora eu não sei. Tá, eu vou colocar aqui de novo então. Por favor, vão falando comigo. Que senão eu vou falar muito rápido e daí... Eu tô falando muito rápido? Não, tá ótimo. Pronto. Os colares para baixo, assim, eu acho que não incomodam tanto eles. É importante também você pensar em fazer um colar, que muitas vezes são feitos, né? Na maioria das vezes, pelo menos eu nunca vi ninguém comprar. Talvez em clínicas muito grandes eles comprem, mas eu sempre vejo eles confeccionarem os próprios colares elisabetanos com EVA. Às vezes se faz com raio-x ou com papelão, mas assim, o EVA é um material bem legal, porque ele é maleável, né? Ele não vai incomodar tanto a ave. E ela, assim, com ele para baixo, sendo um material maleável, ela vai conseguir se alimentar sem ter muitos problemas, inclusive. Agora, a gente tem que se perguntar como evitar essas situações. Como a gente vai fazer para que não ocorram todos esses problemas, que é um problema gigantesco, que é o estresse, né? E todos os problemas secundários a ele, tudo que está intrínseco nesse estresse. A gente tem que pensar que para isso tem que ter um manejo adequado, né? Tanto nutricional quanto ambiental. O manejo nutricional, ele é bem importante. Se a ave estiver malnutrida, isso vai ser um fator misto de estresse para ela. E se a ave também consumir
por exemplo, só sementes muito calóricas, ela vai ter problemas hepáticos, que também vão ser outro fator de estresse, além de ser um outro problema clínico, né? O manejo ambiental é, acho que de longe, o que mais afeta esses animais. Por exemplo, olha esses periquitos aqui, é uma superpopulação que, meu Deus, né, tadinhos, isso... Outra alteração comportamental que eu não falei é o canibalismo. Eu vi muito isso quando eu era criança, que eu gostava muito de ir nas agropecuárias, olhar os bichinhos, né? Eu gostava muito de ver os periquitinhos, e eu sempre via um com a asa comida, com o pé comido, assim, uma coisa horrível. Justamente porque eles ficam nessas gaiolas com muitos deles, todos juntos. Isso vai gerar estresse comportamental por competição, por diminuição de espaço, e daí vai gerar as alterações, como canibalismo, automutilação. Aqui, vamos falar um pouquinho de ambientes. Isso aqui é um ambiente provavelmente de um zoológico ou de um parque, em que esses animais, eles parecem que estão bem. É uma foto que você não consegue ver o espaço ao todo, mas parece que eles têm bastante espaço, parece que é um ambiente limpo, um ambiente saudável, eles estão em contato com outros animais da mesma espécie, que são aves gregárias, eles têm puleiros, eles estão podendo expressar seus comportamentos de socialização. Esse periquito aqui do lado, o slide cortou um pouco a foto, mas ele parece estar numa gaiola bem grande, e ele tem vários brinquedinhos. É um ambiente adequado. A gente não sabe como está a nutrição desse animal, onde que ele fica. Não dá para a gente sair dando diagnóstico por foto da internet, mas, assim, são exemplos. O enriquecimento ambiental, ele também é uma forma muito boa de você evitar o estresse nesses animais. Ele vai instigar nesses animais comportamento exploratório, vai dar uma ocupação para esses animais, e ele também pode levar um comportamento afetivo, que pode ser bem importante para algumas aves. Aqui eu coloquei essas duas calopsitas juntas. Geralmente elas gostam de ter uma companhia. E um enriquecimento ambiental também pode ser outro animal. Aqui tem um enriquecimento ambiental, esses brinquedinhos aqui, com madeira e coco e corda, que a gente também tem que pensar que quando faz um enriquecimento ambiental para essas aves, a gente tem que usar materiais que não sejam nocivos. Isso aqui é um enriquecimento ambiental do tipo alimentar, que também instiga comportamento exploratório, que é quando você esconde os alimentos, a alimentação já, a dieta pronta ou petiscos que eles gostam, esconde em brincadeirinhas assim, tipo caixa de papelão, caixa de ovo, e eles vão ter que ir procurar, eles vão destruir aquilo ali, eles vão passar um tempo se ocupando naquilo, e vai ser interessante para eles conseguir o próprio alimento, assim como eles fariam na natureza, e que no ambiente eles iam receber ali todo dia, não ia ter emoção nenhuma. Aí eles podem procurar esse alimento e se satisfazer com esse comportamento exploratório. Às vezes, enriquecimento ambiental é mais simples do que parece, é tipo só pendurar uma espiga de milho, assim. Eles vão subir, vão escalar até chegar na espiga de milho, vão passar um tempo roendo. É uma coisa bem interessante, é uma coisa que tem que ser feita em todas as aves que estão em cativeiro, tem que ser feita com todas elas, porque senão o estresse uma hora vai vir. Já existem artigos que mostram isso. Eu, inclusive, usei 2 desses artigos como base para fazer essa apresentação, e eu vou colocar eles no Drive para vocês depois, e vou mandar no grupo também. Aqui tem essa brincadeirinha feita com copinhos, que provavelmente tem algum petisco dentro, ele está procurando, está mexendo. A gente tem os famosos brinquedos de pet shop, né? Olha esses papagaios, essas calopsitas aqui, vivendo nesse... Provavelmente essa pessoa tem só uma sala própria para eles, que é uma coisa legal, eles têm bastante espaço, tem bastante lugares para brincar, para pendurar, para se esconder. Essa calopsita aqui nessa pontezinha, isso aqui é muito famoso, elas gostam, isso dá
dá um entretenimento a mais num ambiente que seria estéril. Elas geralmente comem, né? Não sei quem tem calopsita aí sabe que tinha um amigo meu que tinha calopsita que ele deixava encostado na parede a gaiola e elas roeram até o reboco da parede. Então imagine se elas não vão comer essas madeirinhas. Então isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado também, porque existem vários casos de corpos estranhos em aves que elas acabaram ingerindo partes de brinquedos que estavam na gaiola. Aqui mais brinquedinhos, aí assim, ó, eu quero que vocês me digam o que vocês acham. Vocês acham que esse brinquedo aqui, desse ringneck, é legal? Cadê a tela do Meet? Deixa eu ver, eu já vi um papagaio comer EVA. É, tem. Eles comem tudo, né? Isso pode ser um problemão. Então, você acha que aquele brinquedinho do ringneck ele é legal? É legal. Assim, é legal, ele vai gostar, ele vai se entreter e tal, mas, cara, eu quando olho esse sininho, olho esses negocinhos de plástico, eu vejo muito corpo estranho. Muita coisa que ele pode destruir e ingerir. O ringneck é muito forte mesmo. Exatamente, eles vão arrancar, eles vão comer. Sério, isso pode ser um problema. Então, enriquecimento ambiental, assim, tem que ser uma coisa ponderada. Você tem que saber se isso realmente vai ser melhor para o animal ou isso pode ser um fator de problema. Assim como muitas dessas coisinhas pintadas, elas são usadas tintas tóxicas, tintas com metais pesados, tem que tudo ser visto, porque assim, existe uma inúmera quantidade de fábricas que fazem brinquedinho para calopsita, brinquedinho para ringneck. Aí você tem que pensar, será que isso está consciente, que isso não usa tintas tóxicas e tal? Eles gostam de cores, eles gostam, mas eu ainda optaria por brinquedos feitos com coisas menos nocivas, coisas mais naturais, enriquecimentos ambientais mais caseiros, digamos assim. Aqui, ó, companhia. Animais que são gregários, para eles enriquecimento ambiental também é ter outro animal junto. Tem que cuidar também, às vezes tem espécies que não gostam de ficar com outro macho. A gente tem que, principalmente, sempre conhecer a espécie que a gente tem, a espécie que a gente está cuidando, a espécie que a gente tem como pet, sempre pesquisar antes de adquirir um animal, e é importante sempre conscientizar o proprietário quanto a isso também. Aqui, ó, eu trouxe 2 brinquedos como exemplo. Esse aqui, da esquerda, que é feito só dessas madeirinhas. Não, tem um pedacinho de ferro ali em cima, claro, porque tem que dar para pendurar. E esse aqui que é inteiro de plástico, bolinhas de plástico, miçanguinhas e arame. Eu já vejo uma calopsita tendo que ser feita uma retirada de corpo estranho quando eu vejo um brinquedinho desses. Não sempre, não é toda calopsita que é tão destrutiva, mas eu acho que tem que cuidar quanto ao brinquedo que você escolhe. Eu acho que eu falei muito rápido, porque quando eu ensaiei tinha dado quase 50 minutos e agora ainda é 8h40 e eu já terminei. Muito obrigada, gente, pela atenção. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que queiram complementar? Qualquer coisa. Não? Eu tenho. Oi, professor, diga. Parabéns pela sua apresentação, muito boa, né? Obrigada. Treina, fala rápido, está muito bom. Um assunto bem importante, né? E então, a parte inicial ali, a parte da fisiologia, é isso que é importante. E aí vocês cada vez aprendem mais e todos nós aprendemos, né? Então é isso aí. Tá muito bom. Parabéns. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, pessoal que falou ali no chat. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar os artigos depois que eu usei.
É um assunto, que nem o professor falou, bem importante mesmo, porque é muito recorrente, a gente sempre tem animais com problemas decorrentes ao estresse. Então é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem todos bem. E